Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema da redação do Enem, né? A gente viu que nesse ano de 2023 o tema foi Invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres no Brasil. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Vem comigo nesse vídeo para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Então, pessoal, nós vimos que neste ano a redação do Enem trouxe à tona um tema importantíssimo, né? Nesse último exame nacional do ensino médio foi trazido como tema da redação os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O que isso quer dizer, né? Que muitas vezes o trabalho desempenhado pela mulher em casa não é visível, não é valorizado, não é enxergado pelas pessoas que estão ao redor, né? E isso tem muito a ver também com relação ao direito do trabalho. Então, eu quero aqui nesse vídeo fazer uma conexão sobre esses dois assuntos e a gente vê os pontos, né? Alguns pontos de destaque que talvez tragam ideias, né? Justamente envolvendo esse tema. Primeiro de tudo, a gente sabe que essa invisibilidade acontece sim e muitas vezes é uma coisa já histórica, né? É uma coisa que está impregnada muitas vezes na nossa sociedade. Eu acredito fortemente que após cada geração isso vem sendo sim melhorado, né? Além disso, também a mulher vem conquistando mais espaço no mercado de trabalho em si, mas eu acredito que essa invisibilidade vem sim cada vez reduzindo um pouquinho mais. Mas ainda assim, ela é muito forte e se faz presente. É um tema atual e realmente muito importante, né? Foi um excelente tema para a redação desse ano. Então, é interessante sim que a gente discuta, né, os desafios e também sugestões para enfrentar essa invisibilidade que acontece hoje. A gente observa muitas vezes no dia a dia que as mulheres elas possuem inclusive uma jornada dupla de trabalho, que nós chamamos, né? O que isso quer dizer? Que muitas vezes sim, elas trabalham com uma carteira assinada, naquele modelo CLT, por 8 horas por dia, muitas vezes, e logo após o término dessa jornada de trabalho, elas têm mais uma jornada de trabalho em casa, né? Que é justamente muitas vezes esse trabalho que não é visto, que não é valorizado. Então, diferentemente do trabalho que acontece pelas mulheres durante o dia, muitas vezes, né, que tem a carteira assinada, ou até por homens, enfim, pelos trabalhadores de maneira geral, esse trabalho, ele tem vários e vários direitos garantidos na CLT, né? A gente sabe que quando ultrapassar de 8 horas por dia, a regra geral é que haja pagamento de horas extras ou compensação. A gente tem também a figura do intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo de 1 hora durante o dia de trabalho para refeição e descanso. A gente sabe que entre o término de uma jornada de trabalho e o reinício de outra, precisa ter um intervalo interjornadas, né, de no mínimo 11 horas. Então, todos esses direitos básicos, aqui eu citei 3 exemplos envolvendo a jornada de trabalho de uma pessoa, né, que são extremamente básicos. A gente vê que esses direitos básicos muitas vezes não acontecem lá, né, na jornada de trabalho que essa mulher tem em casa, né, no cuidado que ela tem com as pessoas que fazem parte da casa. Então, direitos básicos a gente vê que lá não acontecem, né? E a gente sabe que, claro, ela não trabalha, né, no regime CLT, não é fichada, ela tá ali desenvolvendo um trabalho em prol da casa dela, em prol daquelas pessoas que ela cuida. Mas isso poderia sim, né, já que se tem estudos mostrando a necessidade desses intervalos, a necessidade de uma compensação, de um descanso, de certa forma, talvez de um pagamento em razão de ter trabalhado muitas horas seguidas. Isso é sim possível de se fazer também em casa, de se levar para o âmbito de casa, né? Se a gente vê que aquela mulher, ela tá trabalhando há muitas horas, que ela tá cuidando há muito tempo, que ela tá se dedicando e ela tá ali mostrando sinais de cansaço, é sim, então, possível se fazer de repente um intervalo para um almoço, repouso, descanso e outra pessoa assume então esses cuidados que são necessários. É então também possível valorizar o trabalho, né? Acima de tudo, sempre valorizar o trabalho dessa mulher em casa, né? Então, oferecendo ajuda,
propondo pausas, propondo até de certa forma recompensas, né? E muitas vezes não precisa ser uma recompensa financeira, mas com gestos de carinho a gente consegue recompensar essa dedicação que muitas vezes as mulheres têm. Então há várias e várias maneiras, né? Já que ela não está dentro desse regime CLT, de que ela não tem garantido por lei esses direitos, de pessoas, né, que fazem parte daquela família, daquelas pessoas que são cuidadas por elas, de retribuírem, né, de mostrarem, olha, realmente eu reconheço que não é saudável para você, né, porque as leis trabalhistas mostram que não é saudável para nenhum trabalhador, então eu imagino também que não seja saudável para você, né, pessoa que está aqui cuidando da nossa casa, trabalhar por tantas horas, trabalhar sem ter um momento de descanso, ou trabalhar tanto, se dedicar tanto, sem ter uma recompensa, sem ter uma contraprestação da nossa parte que está recebendo esses cuidados, né? Além desses direitos que eu já mencionei aqui, existem muitos e muitos outros, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha, né, por uma jornada muito grande de trabalho, ou até às vezes dentro da própria jornada, as convenções coletivas do trabalho prevêem o direito ao lanche. Então aí mais uma ideia, né? Se você que está sendo cuidado, tirar um minutinho aí do seu dia para preparar um lanche para essa pessoa que está fazendo os cuidados para você, né? A gente consegue ver que muitas leis e direitos previstos em convenção coletiva a gente consegue trazer aqui para o nosso dia a dia e aplicar e de certa forma mostrar para essa pessoa que está prestando os cuidados que a gente enxerga ela, que ela está sendo compensada, que ela está recebendo pelo menos um carinho, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte de que a compensação, digamos, pelo trabalho que é prestado é um pagamento financeiro, né? As pessoas que trabalham recebem uma remuneração, recebem um pagamento, recebem valores para compensar, né, para retribuir aquele tempo que está sendo investido, aquele tempo que está sendo dedicado a outras pessoas, a uma empresa, a uma instituição. A gente sabe que aqui isso é muito forte e funciona dessa maneira, mas não necessariamente dentro da nossa casa, dentro do nosso âmbito familiar precisa ser dessa maneira, né? Muitas vezes a gente sabe que as famílias não têm condições financeiras para justamente remunerar uma pessoa que vai prestar esse tipo de cuidado. Então, nada impede que um próprio membro da família, né, que muitas vezes é a mulher, desempenhe esse trabalho de cuidado da casa, mas que ela seja vista e que ela seja compensada, que ela seja recompensada por essa atividade que ela faz, e não necessariamente, como eu falei, financeiramente, né? Mas esses gestos aqui, né, lembrá-la de que é possível fazer uma parada, um descanso, fornecer um lanche, preparar um lanche com carinho, até gestos de carinho, né, gente? A gente sabe que esse talvez seja a opção mais fácil, digamos, né, mais viável, que é dar um abraço, que é agradecer. Isso tudo faz muita diferença no trabalho daquelas pessoas que se dedicam tanto e tanto para cuidar de nós em casa, né? Um outro direito também que a gente enxerga aqui no direito do trabalho é a indenização por dano moral, por dano existencial. Quando que isso é devido para um trabalhador? Quando a gente vê que há um assédio moral, que há um abalo psicológico em situações que ele vem enfrentando no trabalho, ou que a jornada, o dia a dia de trabalho dele é muito cansativo, ele trabalha por muitas horas, não tem dias de descanso, e a gente pode sim verificar que muitas vezes isso acontece, né, dentro do nosso ambiente. Por quê? Porque a pessoa que presta os cuidados para casa está sim sempre cansada, está sempre com muito trabalho, não tem simplesmente, não existe um dia de folga, né, para esse trabalha quase que 24 horas, 7 dias por semana. Então a gente não precisa esperar que se chegue num ponto em que essa pessoa que está prestando os cuidados, ela sofra de fato esse abalo psicológico, que ela tenha esse dano, né? A gente não quer que chegue num momento em que, digamos assim, nós que recebemos os cuidados, assim, devemos uma indenização para essa pessoa que presta os cuidados para nós, né? Nunca vamos esperar chegar nesse momento, né? Nunca vamos aplicar isso que é previsto no direito do trabalho, que sim, existe porque é necessário, porque dentro do ambiente de trabalho isso sim, infelizmente acontece, mas a gente pode fazer o máximo para dentro do nosso âmbito, né? Dentro do que a gente pode fazer, evitar, né? Justamente que esses abalos, que essa pressão, que esse desgaste psicológico aconteça com essas mulheres, né, que cuidam das casas, né, que prestam esse serviço de cuidado. Então, de novo, vamos abraçá-las, recompensá-las, fazer com que esse trabalho seja visível, mostrar que a gente tem afeto, mostrar que a gente tem gratidão, para que cada vez mais elas se sintam felizes com aquilo que elas estão fazendo, para que elas tenham também momentos para si, para que elas tenham também momentos de descanso. É importantíssimo, né? Elas já estão muitas vezes cansadas aí de uma jornada de trabalho que elas enfrentam, às vezes fora de casa, ou às vezes
o tempo inteiro, né, essa jornada é dentro de casa mesmo, muitas atividades para serem feitas e não conseguem usufruir de um momento de pausa, de descanso que a gente viu que é necessário, por isso que a lei trabalhista prevê. Então, de novo, lembrá-las que é necessário um descanso, propiciar esse descanso, né, muitas vezes pegando algumas atividades que precisam ser feitas e fazendo para que ela consiga então ter momentos de repouso, de lazer, né, momentos para si também é muito importante que essas mulheres tenham, um momento para cuidar de si, para que sua autoestima, né, esteja em dia, que ela seja contente, que ela esteja feliz com aquilo. Tentei aqui então, pessoal, trazer alguns exemplos, né, de direitos trabalhistas que a gente vê que a CLT garante, mas que muitas vezes esse trabalho que é invisível, que é prestado pelas mulheres, não tem, né? A gente vê que elas não têm esses pagamentos, esses tipos de compensações, esses tipos de intervalos, de repouso, de fornecimento de lanche e até mesmo quando há um abalo psicológico, que a gente sabe que infelizmente é frequente, né? Esse acúmulo gera muito cansaço, gera muitos problemas psicológicos, infelizmente, elas simplesmente também não recebem nenhum tipo de indenização, né? Então, nada mais justo do que quem faz parte desse grupo tentar mostrar que esses intervalos, que esses momentos são importantes, tentar fazer com que eles aconteçam dentro de casa também e cada vez mais valorizar o trabalho dessas pessoas que cuidam da casa, né? Esse trabalho é essencial, é necessário, mas ele precisa também receber, digamos assim, uma contraprestação, né? E aqui eu não digo novamente não financeira, né? Não necessariamente financeira, não. Essa contraprestação, como eu falei aqui ao longo do vídeo, pode vir de várias maneiras diferentes. E eu acredito fortemente que havendo essa contraprestação, vai tornar esse trabalho mais visível, essa mulher que desempenha esse trabalho vai ficar mais contente, toda a dinâmica provavelmente vai funcionar de uma maneira muito melhor. Tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Essa conexão que nós fizemos entre o tema da redação e alguns direitos previstos na CLT, para vocês terem, né, entenderem por que esses direitos existem, por que seria interessante eles serem aplicados também dentro da nossa casa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, então. Se gostaram, se vocês têm alguma opinião, deixem aqui nos comentários. Se ficaram com dúvidas também, comentem. Se inscrevam aqui no nosso canal e até o próximo vídeo.